Já decolamos. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades da região, do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você pode não apenas assistir o nosso programa, como pode também interagir conosco, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer. E, aliás, a gente sempre estimula você a fazer isso, a interagir com o Opinião Cidade. Seja muito bem-vindo e seja bem-vindo também a essa interação com o Opinião Cidade. O programa de hoje estou recebendo aqui no estúdio do Opinião, tendo a honra de receber aqui, mais uma vez, um colega e um amigo muito especial, o jornalista, pesquisador da história de São José do Rio Preto, o Fernando Marques. Fernando Marques também agora, novamente, na função de diretor do Arquivo Público Municipal de São José do Rio Preto. Entre outras coisas, o Arquivo Público Municipal cuida da hemeroteca do município. Hemeroteca, todo mundo sabe o que é, são as coleções de jornais impressos em papel ao longo do tempo. Eu imagino que tem muitos jornais, daqui a pouco a gente vai falar com o Fernando sobre isso. E a hemeroteca, depois de algum tempo de paralisação no trabalho de digitalização desse acervo maravilhoso que lá existe, agora essa digitalização está sendo retomada. E o Fernando já chegou aqui hoje me contando algumas novidades. O Wi-Fi instalado ali vai permitir que, à distância, remotamente, as pessoas possam também consultar a hemeroteca através simplesmente de um smartphone, né? Isso é muito bacana. Rio Preto, eu sempre costumo dizer, Fernando, o Rio Preto padece de um mal muito grave de cidades de porte médio para grande, como São José do Rio Preto, mas que padece de um problema sério, que é a falta de memória. Não por culpa da cidade, coitada, mas pelos atentados que elas sofreram ao longo do seu desenvolvimento socioeconômico, sofreram muitas baixas na memória. Rio Preto é um exemplo disso. Prédios importantes da região central da cidade simplesmente desapareceram, a cidade desapareceu. Para citar alguns, vamos citar ali o prédio do Cominde, a mansão Sestini no centro da cidade, a velha catedral também no centro, o estádio Mário Alves Mendonça, ex-sede do América Futebol Clube na Santa Cruz. E se a gente for puxar pela memória, a gente vai lembrar de dezenas de exemplos de descaso em relação à memória da cidade. Bom, o fato é que existem agora alguns antídotos para isso, né? O Arquivo Público Municipal e a própria hemeroteca é um pouco desse antídoto, né? A gente consegue proteger um pouco, preservar um pouco dessa memória. Eu queria agradecer muito a sua presença, desejar sucesso total e mais esse trabalho que você está à frente disso agora também, lá no Arquivo Público Municipal. Fala um pouco sobre isso, sobre a importância da hemeroteca, o número e a importância dos jornais históricos, que tem não apenas os jornais atuais que circulam em Rio Preto, mas também os que já deixaram de circular, né? Imagino que a Notícia, por exemplo, foi um jornal circulou durante 70 anos ou mais aqui em São José do Rio Preto. Toda a coleção dela está ali. Coisa fantástica tudo isso. E está à disposição do público, né, Fernando? Sem nenhum custo para as pessoas. Isso que é bacana, não é isso? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Primeiro dizer que jogaram o laço ali na porta, né? Porque eu fiquei 15 anos aqui dentro, né? Você viu? Estão querendo jogar o laço para fazer de volta para o canal. Fiquei 15 anos no ar. Pois interrupto, hein? Interrupto. É um prazer sempre, né? TV Rio Preto, eu sou colaborador de carteirinha. Ainda mais seu, né, Rei? Realmente, ó, dizer, você estava falando, estava pensando aqui na cabeça, isso dá até tristeza na gente. Pensar que nós temos apenas 5 coisas tombadas na cidade. 5. Entre elas, um túmulo. E 4 prédios. Quer dizer, é brincadeira, né? Uma cidade desse tamanho, uma cidade que já tem mais de 160 anos de idade, só tem 5 prédios tombados. Que é o prédio ali do Mercadão, o prédio da CIRP, né? O prédio ali do Bispado, aqui pertinho da gente, né? Isso. Do Bispado, a estação ferroviária, que agora foi tombada no final maravilhosa. Maravilhosa. A Swift, que já é um tombamento estadual, né? O túmulo do Golini, que foi uma pessoa, engenheiro, que ajudou a desenhar essa cidade. Mas um túmulo, né? Pois é. Quer dizer, agora a gente está vendo aí, a gente anda pelo centro da cidade, o que é que nós temos de antigo? Nós temos o Terminus Hotel, que é de 24, está lá ainda intacto. Sem dúvida. A região central da cidade teve uma importância histórica muito grande para Rio Preto, o Terminus Hotel. Temos alguns casarões que a gente precisa ver. Tem alguns casarões ali, por exemplo, na rua 15 de Novembro, esquina com a Rubião Júnior, tem 2 casarões ali. Um que é do Colombo hoje, ali, aquele redondinho. Isso. Do lado também na Rubião e também na própria 15 de Novembro.
são coisas que já deviam estar pensando em tombamento. Coisas que não tem mais. A Casa Cal, que já é antiga, aquele prédio da pastelaria chinesa, que hoje é Chiquinho Sorvete. Para não correr o risco de desaparecerem, como desapareceu a mansão Sestini, né? Na Silva Jardim, se não me engano, bem no centro também. Isso. Infelizmente era uma coisa maravilhosa, mas desapareceu, então. É uma pena a gente ver a cidade caindo, mas pelo menos ainda temos alguns entusiastas, né, que gostam de história. Você mesmo, que você escreve brilhantemente sobre história, quando a gente abre sua coluna, sabe que ali você vai ver ali coisas do... Né, eu sempre comento com você que é muito bom. E o Arquivo Público Municipal, ainda bem, é bom a gente explicar um pouquinho para as pessoas, né? A cidade até 1970, até começo da década de 70, existia apenas não existia nada, não existia um órgão para recolher os pertences, as coisas históricas da cidade. Então, no segundo governo do Odair Vettorazzi, foi criado o CONDEFA, Conselho Municipal de Patrimônio, Desenvolvimento Histórico, Cultural, Artístico e Turístico. O CONDENFACT, né, que fala. E aí, então, as famílias começaram a doar coisas e foi feito um belo de um acervo. Ele ficou até ele ficou até na virada do ano 2000, ficou lá na Biblioteca Municipal. Isso. Aí depois começou a peregrinar por casas e começaram a perder coisas. Foi para a rua Silqueira Campos, depois foi para Jorge Tibiriçá, onde eu já estive, depois agora, primeiro foi ali na frente do Mercadão, na esquina do Mercadão, e ali começaram a perder coisas. Começaram a perder documentos. E são coisas absolutamente irrecuperáveis. Perdeu, acabou, não tem jeito. Acabou, não tem jeito. Então, infelizmente, isso até que foi criado, por força de lei, né, o Arquivo Público Municipal. Em 2003, foi a primeira vez, foi o professor Agostinho Brandi, foi o primeiro diretor do Arquivo Público Municipal, e eu, em 2000, entrei no governo Valdomiro, fiquei quase 2 anos lá, foi onde eu implantei, então, a coisa de digitalização, né? A gente fez 2 anos de digitalização maravilhoso, começamos a fazer as pesquisas pelas secretarias, para fazer as tabelas periódicas para saber quais são os documentos que iriam guardar e quais iriam ser descartados. Claro. Mas, infelizmente, eu saí do governo e há anos a digitalização parou. Ficou parado, não é isso? Está parado há muitos anos. Dos anos 80 até essa semana, não é isso? Está em 1976. Já andou bastante. Isso que é importante. Espera aí. Nós estamos nos referindo, então, às coleções dos jornais impressos que circularam, todos os que circularam até 1976 já estão digitalizados. O que está na hemeroteca já está digitalizado. Primeiramente é o seguinte, quando eu comecei a digitalização lá, eu comecei primeiro pelos documentos que tinha. Então a gente digitalizou, por exemplo, um documento que é uma ata de João Bernardino Seis Ribeiro, um livro de ocorrências que ele fazia à mão, 1864 até 1894, à mão. Foi doado pela família Diniz, né, a família descendente dele, e doou para a gente esse livro. Então a gente digitalizou isso, depois digitalizamos todos os livros de atas da Câmara Municipal, desde a primeira. Está tudo lá, está tudo digitalizado. Tudo digitalizado. Depois que eu digitalizei tudo que tinha de arquivo de filmes em Super 8, 16mm, 35, fitas de VHS, tudo digitalizado. Áudio, tudo digitalizado. Então a gente tem um vasto arquivo lá. Depois começamos a digitalização dos jornais, que começou já com os jornais do Império. 1870 nós tínhamos lá, já está digitalizado. Aí começamos desde Porvir, vindo com o Poder Moderador, os jornais do Porvir, que foi o primeiro jornal que circulou em São José do Rio Preto. Isso. Do Adolfo Guimarães Correia, né? Isso, Era um jornal poderoso para a época. Então, esse já tem tudo até os atuais, até chegarmos aqui no Diário da Região, no Jornal de Hoje, já começa a ser digitalizado, está tudo lá à disposição do público. A notícia, que é o maior de todos, né? A maior notícia foi a maior de todos, então é muito grande. Sim. Nós estamos em 76, mas a meta é chegar já está perto, já chegou perto, já está bom. Mas se chegar junto, seria maravilhoso, né? Sim. Agora, então, as pessoas nós temos a Infranet, que chama, né? Que é uma parceria com a Empro. Então, dentro dos computadores, somente dentro dos computadores do Arquivo Público, que você então vai lá e pesquisa. Já sai de digitalização, já entra nessa Infranet, nós temos que colocar uma senha nossa, um registro nosso, mas agora nós tivemos, hoje, olha só, notícia boa, a NET está lá agora, colocando Wi-Fi. Já disponibilizou para a gente Wi-Fi, quer dizer, as pessoas por celular, por tablet, vai poder também já fazer a pesquisa por tempo limitado. Né? A gente vai dar um tempo limitado para ele pesquisar, né? Para depois, se você até para dar oportunidade para todas as pessoas utilizarem desse serviço maravilhoso. Né? E o próximo passo é disponibilizar mesmo num site tudo isso, que agora é o próximo passo do Arquivo Público. Mas é uma maravilha, né, gente? Você vai pesquisar nos jornais lá, todo dia a pesquisa, todo dia estou vendo, vejo coisa sua, vejo coisa do Soler, vejo coisa, todos os amigos, João Albano, tem tudo ali. É muito engraçado, quando a gente começa a rever
coleções de jornais, eu me lembro disso. Às vezes, quando eu trabalhava no Diário da Região ainda, às vezes você tinha que pesquisar algumas coisas e a gente pesquisava naqueles livrões, né, no jornal. Mas é engraçado que aquilo começa a desviar a atenção da gente. Você começa a ver aquilo, você começa a encontrar uma coisa, daí a pouco você está esquecendo do que você estava procurando ali. Sem dúvida. Impressionante É isso. por isso que a gente está fazendo uma coisa muito importante na digitalização, né? Que é a catalogação de palavras. Então, por exemplo, nós temos digitalizando e 4 meninas que estão fazendo essa parte. Tá, né? certo. Que elas, por exemplo, tem uma matéria lá escrito Câmara Municipal. Hoje, sessão da Câmara Municipal. Ela põe Câmara Municipal, ela põe o nome do presidente, ela põe o nome de cada membro. Digamos, eu estou procurando alguma coisa sobre o ex-prefeito Alberto Andaló, por exemplo. Coloca Alberto Andaló, aparece um monte de coisa que Isso interessa. chama-se indexação. Indexar. Então está indexando palavras. Certo. Isso é importante. Você põe lá Cassação 1964, você vai achar o negócio. Você coloca lá Vitórias do Rio Preto sobre a América, tem poucas. Então é difícil achar. O Fernando está brincando aqui, ele é sempre um agente provocador, né? O Fernando Mais ou menos, né? É um americano daqueles, mais do que vermelho, era roxo mesmo, né, Fernando? E eu sou torcedor do Rio Preto Esporte Clube. Mesmo que eu quisesse torcer para o América, não teria jeito agora, porque infelizmente não existe mais América. Mas não tem importância. Eu e o Fernando, a gente brinca sempre trocando essas informações. E a gente queria que todos os torcedores, etc., brincassem desse jeito, né? Sem... Não, eu já tinha passando para violência, etc. Eu estava com o texto pronto para mandar para o Mário Soler, mas o Rio Preto fez 4-1 ontem. Então eu estava pronto já para gozar de novo. Mário Soler, Zé Galinha, os rio-pretenses de sempre, né? A gente mandar, mas ganhou. Fernando, você está falando agora, né, a importância entre os prédios tombados existentes aqui em Rio Preto é o prédio do Mercadão, né? Hoje até tem uma notícia bastante importante, a gente já viu nos jornais aí, que o prefeito Edinho Araújo nomeou o arquiteto Zé Villanova para administrar o Mercadão, cuidar do Mercadão, né? Certamente tem muita coisa para fazer no âmbito do Mercadão. O Mercadão é muito mais do que simplesmente um lugar onde se vendem verduras, frutas e o delicioso pastel, né? Eu chamo de marco zero da história de Rio Preto hoje. É um ponto onde todas as pessoas que vêm de fora se encontram lá. E é histórico, não é isso? As pessoas... Tanto é que em época a gente se aproxima da época eleitoral, por exemplo, todos os candidatos acabam se encontrando, por exemplo, naqueles corredores do Mercadão. A gente sempre e o Villanova tem um belo trabalho para fazer lá, então. Ele mora do lado, nasceu ali e andava no terreno para ir no Cardeal Leme. Ele falou que ele saía e passava dentro do terreno para ir estudar no Cardeal Leme. Quer dizer, antes de construir o Mercadão, que é de 44. Ele já frequentava? Já frequentava. Ele foi inaugurado em 19 de março de julho de 1944, que é o aniversário de 50 anos do município. Do município, isso. O prefeito Hernando Pires Domingues. E até eu brinco sempre dizendo, no Rio de Janeiro, todo mundo tem uma escola de samba e um time de futebol. Em Rio Preto, todo mundo tem um time de futebol e uma pastelaria no mercado. Ele vai só naquela, não é verdade? É verdade. Ou seja, o Palmeiras, ou o Tadal. O Tadal, o Balsarini. É isso. Ele todo vai. mundo gosta. É uma paixão. Eu tenho a impressão que o pastel já foi elevado à condição de Sim. de um dos pratos principais do Rio Pretense, né? De São José do Rio Preto. Claro que tem muitos outros. Hoje o churrasco já está substituindo a velha macarronada no domingo, etc. Olha, eu mas acho que o pastel, posso falar outra coisa também? O salgado, o pitu. É o pitu. As pessoas passam na estrada, entram ali, na rua Inglaterra, onde ele fica, compram, levam e voltam para a estrada. Muita Sem gente. dúvida, o pitu, você sabe que as receitas daqueles salgados do pitu, a famosa bola de carne, etc., era da petiscaria Caron. Seu Orlando, né? Seu Orlando Pecoraro. Foi meu cliente ali. É meu cliente até hoje, né? Eu tenho história com Mas é que a gente começa a conversar sobre a história da hemeroteca aqui, a gente daqui a pouco fala sobre tudo, sobre Rio Preto. Seu Orlando foi o homem que ensinou todo mundo em Rio Preto a fazer salgado. Aí no Caron ele fazia aquela empada dele que nunca mais se fez. Aí ele ensinou a filha do pitu a fazer. E está lá até hoje. Faz a bola de carne, a língua. Impressionante, deliciosa aquela língua. Ele fala que de história, que a gente está falando de história e vai, né? É bom dizer, né? O senhor Orlando tinha o bar, que era subredação de Diário da Região, na Delegado, esquina com a Coronel, lembra? Isso. E era o bar da esquina da Delegado, e eu, meu escritório ali, eu vi morrer um monte ali. Eu vi Palmieri, Marinho Buzini. Ali ficava um americano, lembra o Steve? O Steve. Casou com a Salomé, ficava naquele bar da esquina. Então a gente chamava de subredação do diário. Subredação. Né? E era o do senhor Orlando que era o dono. Depois ele fechou o bar e foi lá trabalhar para o Pitu. E faz o doce, faz o salgado maravilhoso. Mas voltando para o arquivo público, né, que a gente está falando aqui, é bom, né? Olha, a riqueza
que existe nesses documentos históricos, principalmente nos jornais, é demais. Você falou, hoje eu estou com uma pesquisa lá, a Câmara pediu para mim, para ver sobre a cassação dos 3 em 1964. 64. Eu estou na pesquisa desde o dia 1º de fevereiro a 31 de maio, não tem uma notícia. Eu imagino. É proibido de O noticiar. assunto foi exatamente. Então, eu estou procurando, então, eu ainda vou divulgar isso, né? Eu vou falar, porque eu estou procurando lá, não há uma menção Certamente. sobre a cassação. Foi o Benedito Lisboa, o Zé Eduardo do Espírito Santo. E o Kassab. E o Milton, doutor, não, Milton não, Armando Kassab. Armando Kassab. Kassab. E não Isso. tenho nada dizendo. Estou procurando, de que nem não estou achando. Olha que coisa, foi abafada. Então, eu estou nesse período. E de 1º de março, você pega já 1º de janeiro. Não vou, por depois exemplo, você pega de março em diante, como mudou? O Diário da Região era de propriedade do Dr. Norberto Buzini, que era vereador na época, também tinha votado pela cassação, então ele também não queria falar sobre esse assunto. É impressionante isso, bacana. E é bom que a gente esteja aqui, ainda a gente sabe disso e conta por que não tem esses registros, não é isso, Fernando? Tem página lá, por exemplo, no dia que foi a cassação, que foi 4 de abril de 1964, saiu a cassação. Os 3 jornais da cidade, Diário da Região, Correio da Araquarense e a Notícia, não sei porque, igualzinho, desse tamanho, uma propaganda regional. Desse tamanho, de capa. Então, eu acho que foi vetado as 3, mesma coisa desse tamanho. A regional, na verdade, a regional, que era uma loja no centro da cidade, era um anunciante muito forte dos jornais na época. Às vezes teve até por mas não de capa, né? Exato. Às vezes, eventualmente, desse tamanho de capa? Exato, era grande. Então, eu acho que houve uma coisa assim, um aviso, ó, gente, não publiquem nada sobre a cassação. Tinha umas coisas complicadas, assim. Então é maravilhoso. Agora, nós estamos falando disso aí, que é história, que é maravilhoso a gente pesquisar. As pessoas vão lá pesquisar. Tem gente que vai lá e fala assim, eu quero ver, meu pai saiu numa foto em 1974, o jornal tá, a gente vai lá, papá. Aí ele vai pegar o jornal, e ele começa, ele não para. Então ele pensa que vai ficar 5 minutos lá, ele fica 3 horas lá. Eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. É uma maravilha. Aí ele começa a ver de futebol, ele começa a ver... Os 3 vereadores cassados, né, todos já falecidos, infelizmente. Um deles, o Benedito Rodrigues Lisboa, depois se candidatou e foi vereador novamente à Câmara 69, 70, né? Isso, anos depois ele faleceu. Eu lembro que eu, como repórter do Diário, cheguei a cobrir o enterro dele. A família não permitiu que ele fosse velado na Câmara Municipal. Ah, sim. É uma coisa impressionante. O Kassab, se não me engano, Kassab, desculpa, se não me engano, foi ser diretor do IPA depois, né? Ou do Cadeião. Foi diretor do IPA. Do IPA, foi diretor do IPA, né? Exato. Depois do Javer, acho que foi depois do Javer, depois, não sei se teve o Ibrahim Lutaif também, acho que foi depois. Primeiro foi o Dr. Armando Kassab. Realmente foi uma época muito rica da história de São José do Rio Preto. Demais, né? Que você conta, nos contos você conta, mas o bom é que existem documentos como esses que estão à disposição do público, isso que é importante, está à disposição do público na hemeroteca, no arquivo municipal. Isso é que garante que essa história não vai se perder, essa história está sendo preservada, vai ser ainda mais sendo digitalizada, quer dizer, porque o papel também é frágil, ele corre risco, o manuseio acaba estragando, houve depredação, eu sei que houve muita depredação. Aí que está o negócio, vamos até explicar a historinha mais ou menos para as pessoas, vamos dar nome aos bois, né? Luta gigantesca da professora Dinora do Vale para fazer a hemeroteca Dário de Jesus. Isso. Foi ela, a luta dela, para levar para a Casa de Cultura. Foi lá na Casa de Cultura. Fez uma sala na Casa de Cultura maravilhosa. Ficou por muitos anos lá, pesquisas, tudo e tal. Mas chegou um período que a Casa de Cultura cresceu, era outra administração, ela já não estava mais aí, inclusive a filha dela se indispôs com a gente por causa disso, e é bom dizer, estavam rasgando e roubando. Estavam furtando. Alguém ia lá pesquisar, isso aqui me interessa. Ninguém tomava conta. Aí eu entrei como diretor do Arquivo Público e não é que eu quis trazer. Está escrito no Estatuto do Arquivo Público Municipal. Abrigar a documentação que vem do CODENFAR e a hemeroteca municipal. Está na lei de criação. Então eu peguei lá o Arquivo Público, levei para a hemeroteca, levei para o Arquivo Público e imediatamente começamos a digitalização. Vamos explicar onde fica o Arquivo Público, Fernando. É bem próximo da Prefeitura, na Rua Minas Gerais, é isso? Rua Minas Gerais, entre a Marechal e a Silva, quase chegando na Silva, 2 casas para chegar na Silva. É uma casa bem grande, ampla, a gente fez uma sala agora, fizemos 2 salas, inclusive. Era uma sala pequena, quem foi lá, já foi lá, era uma salinha pequenininha para fazer pesquisa, agora não. Agora é uma sala enorme em cima, fizemos com computador, com laptop, com tudo, e embaixo ficou para os deficientes, né? Certo. São poucos que vão lá, infelizmente, mas a gente tem já uma sala própria para deficiente.
Fernando, de um modo geral, quem utiliza o Arquivo Municipal, a hemeroteca? Quais as pessoas? São estudantes, profissionais? Como é que é isso? Quem vai lá? Muita gente. Inclusive políticos, muitos políticos que querem saber notícias do passado, né? Órgãos públicos, então, demais. As escolas, Senac é um grande coisa, o Senac sempre buscando os alunos, as pessoas, pesquisa. E munícipes que querem saber sobre o passado e que hoje está mais difícil, porque veja bem, as pessoas acham que hoje assim, hoje com a internet eu vou achar tudo. Não, se as pessoas se um órgão não digitalizar, não vai ter. Exatamente. Tem uma revista, deixa eu lembrar qual é, não sei se é Isto É, não sei que revista que é. Olha só, o que aconteceu com essa revista? Ela começou a digitalizar tópicos que interessavam. Então, por exemplo, veja, então não vamos pôr a página amarela, não vamos colocar aquelas coisas, vamos colocar só. Jogaram fora. Aí fala, não, nós temos. Aí deu um pau, perdeu a digitalização e perdeu a revista. Sem dúvida. Aí as pessoas perguntam, o que vocês estão fazendo com os jornais? Os jornais pertencem à hemeroteca. Nós temos aqueles periódicos que estão encadernados. Conservado. É desencadernado, é tirado a linha. Convenientemente conservados, porque claro. o próprio excesso de umidade ou a falta de prejudica esse negócio, estraga muito, né? Exatamente. Aí Traças, ele etc. tira a costura dele, ele vai para a digitalização, aí ele volta em caixa já de plástico. Isso. Ele não volta para essa coisa, ele volta. Então, aí vai ficar disponível lá na hemeroteca. Você vai poder pesquisar o jornal, quem quiser, mas como tem digital, as pessoas vão querer. A necessidade. Mas tem gente que vai querer. Como é que funciona hoje, Fernando? Digamos que eu vá lá e procure algum assunto relacionado com a história recente de Rio Preto e encontre ali na digitalização. Para eu levar uma cópia daquilo, eu solicito lá mesmo, aí tem uma pequena taxa, como é que funciona isso? Não, você já sai, é público, né, seu. Você já sai no pendrive, você já sai, se você levar um DVD, uma mais é pendrive, já pronto, exato. Você já sai com isso pronto. Isso pertence a nós, né? Isso que é bacana. Pela prefeitura. Isso, é público mesmo, né? É público, não é de governo nenhum, é público. Isso é importantíssimo isso, né? Cuidar do passado, tem que cuidar para construir o futuro, não é verdade? Sem dúvida. Bom, nós já estamos chegando no final do nosso programa, mas aproveitando a sua presença aqui, alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, durante essa época, no Carnaval, eu o convidei para vir aqui, nós apresentamos um documentário, algumas imagens de filmes históricos da Cometa Filmes e outros, sim, sobre o Carnaval de São José do Rio Preto. É uma coisa maravilhosa aqui, né? Demais. Impressionante aqui. Está à disposição, tá? Se quiserem fazer isso. Lá. Diante disso, eu queria essa pergunta para você. Você que é um cara também, um entusiasta do Carnaval, além de ser um entusiasta, sim, da memória, é um entusiasta do Carnaval. Esse ano o Carnaval está bem fraquinho em Rio Preto, né? A mudança de governo às vésperas do Carnaval impediu que se fizesse uma coisa mais efetiva, não é isso? Mas no futuro, como é que vai ser? Pelo contrário. As pessoas vão se surpreender. Porque acontece o seguinte, aquele desfile é um dia só. Isso. Talvez de um dia só, vai distribuir em 5 dias de folia. Pela primeira vez, os grupos de samba vão estar nos bairros da cidade. Nós temos legal. O grupo do Luiz de Lá, o grupo do Geraldo Brito, o grupo do Ito, do Carvalho, os grupos, música Trem das 11, tudo distribuído. Além disso, as escolas vão participar com o ala show, que é a bateria, mestre sala, porta-bandeira. Não vai ter aquele desfile na avenida, que é um dia só que você tem que gastar com dinheiro público, com banheiro químico. E nunca acaba agradando todo mundo, né? Nunca acaba agradando. Eu acho que as pessoas vão se surpreender. Bacana, bom você falar isso. São 5 dias. A gente entrevistou aqui o secretário Ganga alguns dias atrás e ele estava realmente preocupado. Estava havendo uma resistência das escolas, porque elas não estavam recebendo o que elas queriam para participar do Carnaval, que é uma coisa cara, realmente. Mas todas as escolas vão estar com aula show, junto com esses grupos de samba, né, que vão ter cursos também, carro alegórico, vai ser bacana. Vai ser um carnaval diferente na cidade. Para todo mundo e em vários lugares. Vamos torcer para isso, viu, Fernando? Que bacana, porque hoje tem que ser em vários lugares. Rio Preto não dá mais para fazer em um lugar só. A região norte tem que fazer uma coisa dessa, região leste, região sul, sempre tem alguma coisa. Tem que fazer, porque trazer as pessoas para cá é mais difícil, né? Eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez parabenizá-lo pelo trabalho no Arquivo Municipal. Obrigado. E convidá-lo a voltar sempre aqui, quem sabe aqui para casa, né? Já que te pegaram no laço aí, vamos ver se a gente apresentar com regularidade esse trabalho de pesquisa muito importante para a história de São José do Rio Preto. Obrigado, Fernando. Sempre à disposição, eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.